Muito bom dia. Os playoffs estão afunilando cada vez mais. Só temos mais 2 séries de rodada inicial de playoffs e a gente já vai falar delas. Mas, Agatha, eu acho que não dá pra gente não comentar antes de falar rapidinho aqui só do Knicks e depois irmos para as séries que continuam, as duas do Oeste, de Greg Popovich, né? Ontem o Spurs anunciou que ele está se aposentando da função de técnico e agora será presidente do San Antonio Spurs. É uma carreira que dispensa qualquer comentário, né? Treinador mais do que vitorioso, inclusive tem esse recorde, um cara que ganhou 5 títulos, que formou caras sensacionais com um humor muito peculiar. A gente vai sentir falta dele à beira da quadra, né, Agatha? Deve Vai. estar no mudo. Pra variar, vamos, sentiremos falta de Greg Popovich, o técnico mais vitorioso da história da NBA, que formou grandes jogadores e mais do que isso, né? Adotou um estilo de jogo que perdurou aí por 25 anos, mais ou menos. Esse Spurs, 15, vou ser mais humilde, pelo menos 15 anos de dominância de um estilo que não ficou velho, né? Não ficou ultrapassado e gerava títulos. O Spurs ganha no começo ali dos anos 2000 e vai até 2014 vitorioso nesse sentido antes de se reformular novamente. E aí tava formando mais um Megazord, né? Uma pena do fato do Pop ter tido um AVC, uma espécie de AVC, e agora precisa descansar também, já viveu bastante o jogo dentro de quadra, agora é cuidar mais das operações e aproveitar também a vida, né? Pelo amor de Deus. É, a história de vida dele também é bem foda, né? Enfim. Tá, e Greg Popovich agora será presidente do San Antonio Spurs e a gente vai acompanhar mais esse capítulo da história do velhinho que arranca sorrisos e conquistou os nossos corações. Mas vamos lá. Antes de a gente falar de Houston Rockets, Golden State Warriors e Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, que são as 2 séries que perduraram aí até o final de semana, as únicas 2 que nos vão presentear com o jogo 7. Vamos passar rapidamente pelo Knicks e Pistons, né? O Knicks passou pelo Pistons, fechou a série em Detroit, venceu por 116-113. Agatha, nem vou trazer números, eu acho que basicamente, assim, o Knicks liderou quase o jogo inteiro. Lá no final, o Pistons pegou essa vantagem, chegou a abrir 10, aí o Knicks foi cortando. E de novo, assim como praticamente todos os jogos dessa série, à exceção de um, foi decidido na bola final, final mesmo. O último arremesso de Jalen Brunson para colocar o Knicks na frente, e aí o Pistons não sabe o que fazer, basicamente, com a sua última posse. Ainda tinha uma possibilidade de empatar e forçar a prorrogação, mas acaba errando o passe para o último arremesso, e o Knicks fecha essa série e vai enfrentar o Boston Celtics. Essa segunda rodada começa na segunda-feira, a primeira rodada do leste entre o Cavs e o Pacers começa no domingo. A gente queria um joguinho 7, né, Agatha? O Pistons foi prejudicado em alguns jogos, mas o Jalen Brunson mostrou por que é o cara, o eleito, o clutch dessa NBA. Foi lá geladíssimo, meteu essa bola de 3 e aí viu o Detroit se atrapalhar. A falta de experiência aí contou demais. Claro que teve uma defesa muito boa também do Knicks, mas a falta de experiência de cuidar melhor dessa bola na última posse e tentar o overtime contou bastante. E temos New York Knicks na semifinal de conferência. Eu não gosto dessa palavra obrigação de vencer, mas existia claramente um time mais experiente, com superestrelas, e um time em formação que chega até melhor do que o esperado, mais forte do que o esperado, mas com buracos evidentes. Apesar de ter perdido, o Pistons entregou uma série excelente, com erros que traduzem muito dessa imaturidade, dessa falta de peças mais importantes e não erros estruturais, né? Erros preocupantes acerca de Cade Cunningham ou algum outro jogador. Eu acho que é um Pistons que sai mais forte, mais preparado e mais pronto para competir de fato no ano que vem. Precisa de uma peça importante. Eu já comecei a campanha Giannis Antetokounmpo no Pistons, mas fora isso, Que ousada! pois é. E o Knicks tem que sair muito preocupado. Um time com o cacife, né? É o Payshit,
que tem o New York Knicks, tem que sair preocupado, porque o próximo adversário é o Boston Celtics. A história vai ser completamente outra. Amém, Jesus, tá? E Amém, digo mais, Jesus. tá? Se jogar que nem jogou a série do Pistons, esperando erro do adversário para contabilizar, esperando uma bobagem, vai tomar 4-0. Amém, Precisa Jesus. mudar atitude. Precisa mudar atitude. Amém, Jesus. Que os anjos estejam dizendo amém nesse momento. A torcida já foi como foi gerado o Will Want Boston, né? Vamos lá. Vamos para mais uma série. Mas vamos lá, vamos falar de Oeste, porque tem duas séries que continuam. Iniciar, Agatha, pelo jogo que aconteceu anteontem e que acontece hoje. Hoje a gente fecha essa série. Você finalmente vai saber aí o adversário da próxima fase entre Denver e Clippers. Nós saberemos, né? Os únicos dois aí que forçaram o jogo 7. Lá no jogo anterior, né, em que a gente teve a vitória do Clippers para forçar esse jogo 7, 111-105, um jogo parelho no que diz respeito aos números, à exceção dos 3 pontos e dos lances livres, que inclusive nessa primeira rodada de playoffs têm sido os lances livres fundamentais, como foram no jogo lá do Houston Rockets e Golden State no jogo anterior. A gente teve 86% de aproveitamento para o Clippers, enquanto 66% para o Nuggets, e da linha do lance livre, 40% para o Nuggets, 30% para o Clippers. Essa diferença poderia ter sido maior se o Clippers tivesse sido um pouco mais efetivo da linha dos 3 pontos. Muito semelhante em número de pontuação fast break, 12-11 para Denver. Segundas chances, 17-17. Pontos no garrafão, 56 para Denver, 50 para o Clippers. A gente teve James Harden sendo cestinha dessa partida com 28 pontos, Nikola Jokic com 25. 10 rebotes para Russell Westbrook e 10 para Kawhi Leonard. 8 assistências para Jokic, assim como para James Harden. E 3 blocos para Jamal Murray e 3 também para o Zubac. Agatha, a gente tem uma série muito equilibrada que a gente já falava aqui que seria decidida realmente nos detalhes, né? Como tem sido todos os jogos. Os dois times têm conseguido fazer ajustes importantes, né, de um jogo para outro para conseguir essas vitórias e forçar esse jogo 7. Para você, hoje a gente tem, de novo, hoje é a definição, né? Hoje às 8h30 da noite a gente sabe quem é que avança entre Nuggets e Clippers para a próxima rodada e para enfrentar o seu OKC. Para você, que tem sido, e o que pode ser, já vamos projetar para hoje, né? O que pode ser a chave, tendo visto esses 6 jogos, para que um time ou outro consiga avançar. A gente já falou aqui da importância de alguns jogadores, né? No caso de Denver, o Jamal Murray conseguiu fazer grandes jogos, o Michael Porter Jr. não, mas a gente sabe da importância desses jogadores e, por exemplo, de Russell Westbrook para esse time de Denver. Pelo lado do Lakers, Bogdanovic precisa aparecer também, né, Agatha? A gente falou, acho que no último jogo, como ele não te chega ainda para a série, quem sabe ele chegue para o jogo 7, né, para definir alguma coisa. Mas para você, o que pode ser a chave para definir o seu adversário na próxima fase de conferência? Trica, a gente sabe que o Denver Nuggets é muito melhor em casa. E mais importante do que isso, o Jokic é muito melhor em casa também. Ele continua com uma média de triplo-duplo na série, né? São 25 pontos, 11,8 rebotes e 10,5 assistências. E ele distribui, por exemplo, 11,3 assistências em casa versus 9 fora. É uma diferença legal. Mas ele vem um pouco frustrado com a arbitragem e marcações de faltas e tem se apoiado bastante em Jamal Murray, né? Finalmente, Jamal Murray entrou no modo playoffs e em casa tem jogado mais. Ele tá com média de 29 pontos em casa, 52,4 de aproveitamento nos arremessos, 51,7 para 3, inclusive. Absurdo. A química para os dois eu acho que é a grande chave desse jogo 7, que é em Denver, né? Vamos começar por aí. E aí, pensando em outros pontos principais,
novamente impor um ritmo mais rápido, né? O time precisa usar essa vantagem de jogar na Ball Arena para acelerar o ritmo, envolver seus arremessadores rápido e buscar contato também, o jogo físico, de buscar mais lance livre, porque a gente sabe que o plano de jogo do Clippers vai ser colocar assim o Zubat marcando o Jokic no mano a mano, enquanto o Kawhi Leonard e o James Harden flutuam, né, no ataque, tanto no perímetro quanto em ataques à cesta, além de, óbvio, manter Norman Powell envolvido, que aproveita bastante as segundas chances e a movimentação desses outros jogadores. O Clippers já venceu fora de casa, né? O jogo 2, o Clippers venceu em Denver e sabe que é preciso comandar ritmo, ter resiliência e aguentar a altitude também de Denver, né? Por outro lado, o Denver tá jogando bem com seus dois principais jogadores, mas tem conseguido contribuições de outros, né? O Russell Westbrook, na última partida, flerta com um triplo-duplo. O time segura bem as vantagens e não tem a famosa palavra descaralhado, né? Durante o meio da partida. A defesa precisa estar muito atenta para conter as infiltrações do Harden e evitar arremessos que são mais confortáveis do Norman Powell, especialmente naquelas troquinhas defensivas, né? Mas vai ser um duelo de grandes estrelas, isso é fato. É óbvio que os coadjuvantes importam demais, mas um jogo, por exemplo, mais ou menos do Jamal Murray diminui demais as chances deste Denver Nuggets ir para frente. E aí as terceiras peças até hoje, né, desses dois times. Aaron Gordon, que tá com 20 pontos por jogo, e o Russell Westbrook, 16 pontos por jogo. Eles têm se beneficiado, né, das assistências do Jokic. O Michael Porter Jr. tá irregular, mas tem dado uma leve melhorada. Jogar em casa é uma baita vantagem para esse time. A ver se eles vão conseguir capitalizar, né? E eu acho que o Clippers, como você falou, nessas terceiras, quartas peças, elas são fundamentais, né? A gente tá falando de dois times, como você falou, tem super estrelas dos dois lados. A gente tá falando de James Harden, a gente tá falando de Kawhi Leonard, de Nikola Jokic, do próprio Jamal Murray, que já protagonizou séries de playoffs absolutamente incríveis, mas tem jogadores aqui coadjuvantes, são dois elencos que podem ter uma profundidade muito boa se essas peças ajudarem, né? Pelo lado do Clippers, para além do Kawhi Leonard, do James Harden, do próprio Zubat, né, que é importantíssimo nos rebotes, Norman Powell, que mata suas bolas de três em momentos cruciais, o Nicolas Batum precisa ajudar mais, o Bogdanovic precisa ajudar mais, o Derrick Jones Jr. também precisa ajudar mais, e aí a gente vai ter um embate daqueles, né, Agatha? Porque realmente, assim, a gente tá falando de um jogo 7, só o jogo 7 por si só, já costumeiramente é um jogo muito, muito pegado. Aí, como você falou, é na casa de Denver. Denver é mais forte, mas o Clippers sabe que pode roubar esse jogo lá, porque já fez isso nessa série. E aí a gente tem esses dois elencos de apoio que podem definir a vaga na semifinal de conferência, a vaga para enfrentar o OKC. Então, são muitas variáveis que vai depender muito da tranquilidade e da concentração desses jogadores, né, do entorno que estão flutuando ao redor dessas grandes estrelas e que podem, de fato, serem os protagonistas, por que não, de uma classificação tanto de Denver como do Clippers, né? Um Russell Westbrook pode estourar vindo do banco e calar bocas, né? Como ele costuma fazer, inclusive. Então, o próprio Bogdanovic pode nos calar aqui, né? Porque realmente não chegou para a série e a gente sabe o quanto ele já foi fundamental em outras franquias e pode ser nesse Clippers. Então, a ver. Hoje, 8h30 da noite, começa esse jogo. E lá pelas 11 horas, a Agatha vai saber quem é que ela vai enfrentar na próxima rodada. E, inclusive, vai ser no dia. Deixa eu ver aqui, já tem até a data, né, Agatha? Dia 5. Vai ser na segunda-feira também. Só o horário 10h30 da noite, às 8 horas, tem o primeiro jogo de Knicks É e brutal, né? Celtics. É brutal Não porque dá tempo, o né? time, pois é, o time descansa um dia e pega o Oklahoma. O melhor time da temporada regular, descansado ainda, né? Que vai eu, seu adversário. Mas enfim, né? Isso aí é playoffs, né? Não resolveu antes, agora se vira, meu caro.
Agatha, do outro lado, nós temos um Houston Rockets forçando o jogo 7, estava contra a parede, estava com 3-1 e foi lá. Pouquíssimos times conseguiram forçar o jogo 7 depois de um 3-1 e, assim, menos ainda conseguiram vencer. E é essa a missão do Houston Rockets, jogando em casa. Então, assim, vai jogar em casa, pode conseguir esse feito de eliminar o Golden State Warriors dentro de casa. O jogo 6, ontem à noite, 115-107. O jogo 5 foi um amasso do Rockets, né? A gente mencionou, teve briga, teve Draymond Green ficando feliz com seus jogadores que foram para a briga. Ontem a gente teve um pouco menos de amasso, mas o Rockets controlou muito bem o jogo, tanto é que a gente até teve 10 mudanças de liderança, mas o Warriors em momento nenhum conseguiu abrir mais do que 2 pontos de vantagem. O Rockets conseguiu abrir 17, né? Chegou a fazer 12-0, conseguiu abrir 17. Então, assim, vence, né? Vence por 8 pontos e conseguiu controlar muito bem o jogo. Claro que contou com um primeiro tempo muito ruim do Warriors do perímetro, tá? Muito ruim, inclusive do Curry, que depois volta para o segundo tempo e mete bola atrás de bola, coisas fantásticas, mas não foi o suficiente para vencer esse Houston Rockets e evitar o jogo 7 em Houston. 46-42 em rebotes para Houston, 26 assistências para o Warriors, 23 para o Rockets, 12 steals para o Rockets, 6 blocks para o Warriors, 5 para o Rockets, 11 turnovers do Rockets contra 16 do Warriors. Parecido aproveitamento de arremesso de quadra, 45 para um lado, 41 para o outro, dos 3 pontos, e aí foi, né, um dos fatores, 40 para o Rockets, 30,6 para o Warriors, e aí nos lances livres, o Warriors 82 e o Rockets 71. Pontos de contra-ataque, o Warriors melhor, 28-11, segunda chance 19-12 para o Rockets, e dentro do garrafão 42-32. A gente teve o Curry, né, como cestinha, junto com o Van Vliet, 29 pontos. Van Vliet que foi provocado por Agatha Máximo, ele lá pelo jogo 3 ou 4 apareceu. 14 rebotes para o Sengun, 9 para o Jimmy Butler, 8 assistências para o Van Vliet, 8 também para o Jimmy Butler, 3 blocos para o Steve Adams e para o Draymond Green. Pelo lado do Rockets, Agatha, a gente teve aí o banco também sendo muito, muito importante, né? Foram 36 pontos vindos do banco, né? Com o Steve Adams contribuindo com 17, o maior. Mas pelo lado do Warriors também, né? A gente teve 23, 28, 36 pontos, 38 pontos do banco do Warriors. A gente ainda não tem um Jalen Green como a gente queria, né? Um Jalen Green consistente que consegue fazer atuações grandiosas noite após noite. Foram 12 pontos para ele. Ele foi apenas o quarto jogador que mais pontuou desse Rockets, inclusive menos do que o Steve Adams, né, que veio com 17 pontos do banco. Mas o Dillon Brooks também, né? 3 pontinhos para ele, teve problemas com falta, mas apenas 3 pontos em quase 19 minutos jogados. Pelo lado do Warriors, os bancários ajudaram, né? E mantiveram esse time mais ou menos no jogo, porque entre os titulares, apenas o Stephen Curry e o Jimmy Butler tiveram mais de 10 pontos, ambos quase 30, né? 27, 29. O resto, Buddy Hield, zeradaço, Agatha Máximo. Foram 16, quase 17 minutos e 0 pontos, 0 assistências, apenas 3 rebotes para ele. A gente vê que o Rockets estava contra a parede, acordou para a vida, né? Pensou, meu Deus, eu fiz uma campanha daquela, tudo bem, tô enfrentando o Stephen Curry, mas não posso perder por 4-1, por 4-2 e força esse jogo 7. A gente sabe que é um time que tem essa consistência. O Van Vliet chegou para essa série, o que foi fundamental, inclusive, né, para que o time conseguisse forçar esse jogo 7. E agora a gente tem, talvez, um Warriors um pouco pressionado, né, Agatha? Porque depois daquele amasso lá no jogo 5, o Jimmy Butler deu uma entrevista falando que não, a gente está tranquilo, a gente sabe do que a gente tem que fazer, estamos confiantes para o próximo jogo, vamos jogar melhor. Só que agora você estava com 3-1 e você tem um 3-3 na casa do adversário, né? Claro que experientes eles são para não cair nessa pressão, mas o Rockets também tem aquele gás, né? Aquela força. E
tem um treinador que já sabe como é perder para esse Warriors. Então, o que você viu desse jogo 6, que foi fundamental para forçar o jogo 7, e como você enxerga que vai se desenhar esse jogo 7, que acontece amanhã, domingo, às 21h30 lá em Houston. Novamente, fator quadra é importante, né? Mas pensando nesse jogo 6, é impressionante de ver como o Ime Udoka conseguiu fazer as alterações ainda em jogo e responder a tudo que o time do Golden State Warriors estava fazendo, né? Finalmente o Van Fleet chegou. Precisava daquele meu puxão de orelha, né, Drica? Desde então, nos últimos 3 jogos, são 27 pontos de média, 5,7 assistências e 18 em 27 para 3 pontos. Ele é um jogador chave, crucial para essa vitória, até mais que o Jalen Green, né? Depois que ele marca aqueles 38 pontos, ele soma, tirando aquele jogo, apenas 47 nos outros 5 jogos, né? É menos de 10 pontos por jogo nos outros, e acho que esse time do Rockets e o Ime Udoka já percebeu que não dá para contar com uma boa atuação de Jalen Green. É mais fácil contar com uma boa atuação de Fred VanVleet nesse último jogo. O último quarto do último jogo, o Warriors tá perdendo apenas por 2 pontos, né? Eles já tinham ficado 17 atrás, então perdendo por 2 pontos. Mas aí eles erram 13 arremessos seguidos. O Curry e o Butler terminaram o último quarto com 1 de 12. Era um desgaste físico e um desgaste mental. Eu acho que vem seguido de temporada, seguido de play-in, e aí você encontra um time que consegue responder de formas muito diferentes a diversos ajustes, né? Numa noite ruim do Buddy Hield, do Peyton e do Quinton Post, que somaram juntos 4 para 15 nos arremessos, você vê de fato o Steve Kerr sendo superado pelo Ime Udoka nesses ajustes e nessas rotações. Obviamente a gente tem que falar de Steven Adams, não existe falar dessa vitória do Houston Rockets e dessa série do Houston Rockets sem o Adams. O Rockets está mais 53 nessa série quando o Adams está em quadra. Um jogador que era para ser até uma deficiência desse time do Rockets é a chave das vitórias. Ontem ele terminou com 17 pontos, ele tem uma deficiência clara que são os arremessos de lance livre, ele conseguiu fazer 9 em 16, mais de 50%. Ainda acho que em um jogo muito parelho pode fazer falta esses lances livres, mas a presença dele tem compensado. O Steven Adams chegou a jogar com 3 bigs, né? Inclusive aquele momento em que o o Jabbar Smith acerta as bolas de 3 em sequência, né? E depois e tem também aquela jogada de 4 pontos do VanVleet, da bola de 3. Aquilo acaba emocionalmente com o Golden State Warriors, né? Eles não conseguiram reagir a esses 3 momentos e entregaram um jogo. Um Warriors que, Drica, a gente falou isso no episódio passado, poderia ter colocado seus titulares em quadra quando chegou a 5 pontos no jogo anterior, no jogo 5, preferiu manter as reservas porque tinha certeza que venceria em casa, tinha certeza. Aí, pontos chaves. A favor do Houston Rockets, obviamente que o fator casa, o VanVleet estar muito, muito, muito bem novamente, Steven Adams ser essa presença imponente no garrafão, dando mais espaço para o Schengen, mais espaço para o Jabbar Smith atuarem flutuando e atacarem a cesta, porque ele se encarrega dos rebotes, se encarrega da defesa, fez até alguns roubos de bola, né? E a favor do Warriors, obviamente, experiência nos jogos decisivos, a forma como o Curry e o Butler fecham jogos 7, né? E o Kerr está invicto, Drica, até hoje em séries de primeira rodada. São 7-0 para o Steve Kerr em séries de primeira rodada. Se o Houston Rockets vai mudar essa estatística, a gente não sabe. Mas é um jogo 7 para uma série que merecia e para um time que conseguiu uma segunda colocação sendo muito jovem, mas que mostra que seu talento, combinado aos ajustes de Ime Udoka, podem levar esse time a muito longe. Exatamente, né?
são aquilo que a gente falou, né? E que você comentou sobre o Udoka conseguir fazer esses ajustes, essas trocas durante o jogo, né? Ele entendeu muito bem já no jogo passado, tanto é que o time amassou completamente, né? O Steve Kerr, saiu uma notícia de que o Steve Kerr deu mais alguns minutos para os titulares, eles não conseguiram diminuir, colocou os reservas, e aí depois acho que vem um pouco dessa prepotência que você diz de não, em casa a gente resolve. Eu acho que o tom da entrevista do Jimmy Butler foi mais ou menos esse. Não, a gente não tá preocupado. Tinha acabado de tomar um amasso e ele diz: não, a gente não está preocupado. Estamos confiantes. No próximo jogo a gente vai jogar melhor, porque ia jogar em casa, tinha essa certeza que ia vencer. Foi lá, não venceu, muito pelo contrário, durante praticamente o jogo inteiro esteve atrás e com um jovem time de Houston abrindo 17, poderia ter aberto mais, né? Se tivesse um pouco mais de aproveitamento do perímetro, né? Teve 40, ótimo, mas se tivesse um pouco mais de aproveitamento da linha do lance livre, essa diferença poderia ter sido maior. Agora é um jogo 7 com o Warriors que vai jogar na casa do adversário, então assim, é uma torcida gigantesca a favor do Rockets, um time que está confiante, porque estava com 3-1, consegue no jogo, no primeiro jogo com as costas contra a parede, dar um amasso num time que é, enfim, extremamente experiente, que tem Stephen Curry. Depois, segundo jogo contra a parede, novamente, completamente dominante. Então, assim, tá com uma confiança lá em cima. E se o Jalen Green está com a confiança lá em cima e vem para um jogo de 38 pontos e o resto do time tá assim também, o que o Warriors vai fazer? Qual vai ser a resposta do Warriors? Né? Existe essa estatística a favor de Golden State, mas é outro time, é outra situação. E agora a gente vai ver o que vai acontecer nesse jogo 7 que acontece amanhã, domingo, às 9h30 da noite, depois do primeiro jogo entre Cavs e Pacers. Agatha, pra gente finalizar, porque a gente volta só na segunda-feira, quer dar o seu palpite aí para esses jogos do fim de semana? Hoje, Clippers e Denver em Denver. Tu acha que. Jogo 7 é foda palpitar, né? É difícil. Eu vou pro jogo do Corinthians às 6h30. Então, a hora que eu estiver saindo, estiver no trem, estará começando o jogo, né? É 8h30 o jogo? 8h30, aham. Pois é. Então, assistirei o começo do jogo no trem. Eu coloquei Clippers em 7, Drica. Eu coloquei Clippers porque eu acreditava nessa run final do Clippers, né? A forma como eles vinham jogando, a Chegou forma nos playoffs em ascendência, né? Exato, eles chegaram muito bem para essa série, mas eu sinto que a energia deles foi minando conforme o Denver cresceu. Acho que eles inverteram um pouco de papel do começo da série até aqui. O Denver conseguiu encontrar soluções e se apoiar em jogadores que não estavam podendo se apoiar tanto no começo da série ou no final da temporada. Chega o Denver muito. A gente chega muito desconfiado com esse Denver, né, na pós-temporada. E agora eu acho que a gente já entendeu de novo que o DNA campeão continua ali. Então tá muito difícil. Mas para salvar o meu bolão, eu vou ter que ir de Clippers. E eu também apostei no Warriors, apostei em 2 times vencendo fora de casa, né? Muita audácia da minha parte. Mas, sei lá, eu acho que. Eu tô sentindo um pouco de Denver passando, apesar de querer ir bem no bolão, sabia? E pelo outro lado, eu acho que o Warriors não deixa passar. Muito por conta de Curry e Jimmy Butler. Apesar de todas as questões e da gente ter visto o último jogo, eu acho que o Warriors vem diferente. Gostaria de estar errada, tá? Admito. Esse Rockets tem merecido passar. Mas. E também porque o Lakers já caiu, né? Deixa uma briga boa de Rockets e Timberwolves. Tem mais jogo, eu acho, até, do que Timberwolves e Warriors. Eu acho que o Timberwolves vai engolir o Warriors até pior do que engoliu o Lakers. E no primeiro jogo da série do leste, Pacers e Cavs em Cleveland. Cavs. Então tá, eu vou de Clippers, acho que vai dar Clippers. Não sei, tô sentindo que Kawhi Leonard vem pra se redimir de todos os jogos que ele nos deixa sem vê-lo jogar. Cavs, né? Até acho que o Pacers vai dar um calorzinho nesse Cavs, tá? Não acho que vai ser esse amasso, não. Que todo mundo tá falando aí na NBA TT que vai ser 4-0. É importante lembrar que Não que acho o que vai ser amasso também, não. Eu acho que não, esse pode Pacers é virar um muito, joguinho. esse Pacers é muito consistente, né? Diferente do adversário anterior, a gente tem uma profundidade grande no ataque desse Pacers. Então, o torcedor do Cavs, calma. É,
E Warriors E e Rockets, eu vou de Rockets, tá? e Acho que assim, falando em questão de varrida e tudo mais, quem tem mais chance de fazer isso nessa série e nessa próxima fase, né, é o Celtics. Lembrando para! que Eu não não, gosto mas dessa assim, digo confiança. digo do retrospecto do Knicks, que não Sim, conseguiu vencer nenhum time, que estava à sua frente, não conseguiu vencer não Celtics, conseguiu não vencer o conseguiu vencer Celtics, né? Oklahoma, Na não temporada tá conseguiu 4-0 vencer pro o Celtics. Cavs. O Knicks não conseguiu vencer times melhores que eles nessa temporada, que tinha recordes melhores que ele. Não conseguiu. Durante a temporada inteira, não conseguiu vencer nenhum desses jogos. Por isso que eu digo que a chance maior de varrida é nessa série de Celtics e Knicks. Não necessariamente varrida, mas uma série mais curta, porque é um time que tem dificuldades reais de encontrar ajustes para times melhores. Que assim seja, amém. Jesus, meu Deus. Então é isso. É isso. A gente volta na segunda-feira. Saberemos as semifinais do Oeste, adversário de Minnesota, adversário de OKC, saem hoje e amanhã. E já começamos com a série do Leste, a primeira, né? O Celtics e Knicks. O primeiro jogo é na segunda-feira. A Agatha vai aproveitar ter o jogo do Corinthians. Eu vou trabalhar, né, para variar, porque tem cheque hoje. Também não vou conseguir assistir o jogo todo, mas depois a gente volta. A parte boa, assim, a gente vive um misto de sentimentos quando vai afunilando, né? Quando vai afunilando os playoffs, já começa a dar aquela depressão de que vai terminar em junho e só vai voltar em outubro. Mas também é bom porque às vezes a gente tá trabalhando, tá fazendo uma outra coisa, não consegue ver um jogo e tem tempo para ver esse jogo depois, porque quando começa não dá tempo para nada, né? Então, amém, Jesus. E a gente volta na segunda-feira para termos aí definidos essas semifinais do lado oeste, Agatha. Bom jogo, tá? Não vou te desejar assim, nossa, que o Corinthians vença muito, porque senão a Juliane me mata, né? Que ela é torcedora do Inter. Mas que seja um bom jogo, tá? Vai ser um bom jogo. Estou toda cagada, né? Internacional tem jogado muito bem, mas a Juliane vai deixar essa passar Acho que não tranquilamente. vai. Até segunda, um beijo.